God of War Ghost of Sparta é o último game da saga lançado para os portáteis e que ajudou a preencher algumas lacunas sobre a família do Kratos e esse ódio todo que o fantasma de Esparta passou a ter dos deuses do Olimpo. E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, hoje eu trago pra vocês a história completa de God of War Ghost of Sparta, continuando a nossa série aqui contando a história dessa clássica franquia pra vocês do começo ao final. E se você gosta desses vídeos especiais, fortalece, isso é muito importante pra gente continuar trazendo esses vídeos que dá um trabalho danado. Então compartilha o vídeo, deixa aquele joinha insano aí que não leva nem 2 segundos pra você, mas ajuda a gente demais. Se você estiver assistindo na TV inclusive, pô, para um minutinho, abre o vídeo no celular e dá o like também porque fortalece demais. Não esquece também de se inscrever pra você receber os nossos vídeos toda vez que eles forem saindo. E se você quiser ajudar mais ainda, por menos de R$3, você pode se tornar um membro do canal e o seu nome vai aparecer no final desses vídeos especiais como forma de agradecimento, porque por sua causa a gente vai conseguir trabalhar e continuar pagando a equipe aqui para trazer esses vídeos para vocês. E você tem acesso a essas figurinhas exclusivas para utilizar nas nossas lives que tá voltando com frequência e também nos comentários de qualquer vídeo do canal. Fechou? A história de God of War Ghost of Sparta se passa entre o God of War 1 e 2 e mostra uma história que Kratos viveu enquanto era o deus da guerra. Como eu já contei para vocês aqui no passado, depois de matar o Ares, o Kratos ocupou o lugar dele e virou o novo deus da guerra. Mas em compensação, ele descobriu que os outros deuses o tinham enganado, já que eles não tiraram os pesadelos que o Kratos tinha todas as noites. Kratos passou a usar os seus poderes divinos para privilegiar Esparta nas guerras que se seguiram. E foi durante esse período que rolaram os eventos do game mobile God of War Betrayal e dos quadrinhos de God of War também. No game mobile, Kratos tretou com o filho do Hermes, Serix, e matou ele enquanto o cara tentava convencer o Kratos a parar de ajudar os mortais. Já nos quadrinhos, o Kratos destruiu a árvore divina Ambrósia para impedir seguidores do Ares de usarem seus frutos para reviverem o antigo deus da guerra. E agora sim, a gente começa os eventos de God of War Ghost of Sparta. O jogo começa com Kratos em seu trono, tendo alguns sonhos que são mais visões. Nessas visões, ele sonha com a sua mãe, pedindo ajuda pra ele. Ela estava no reino de Atlântida, no templo de Poseidon. Sendo assim, Kratos decide ir pra lá ver o que tá rolando. No navio a caminho de Atlântida, Athena se comunica com Kratos através de uma estátua e fala pra ele não continuar essa busca, senão ele iria descobrir coisas que não gostaria e nem deveria saber. There is more to this than you know. Please. Kratos ignora esses avisos, falando que os deuses não livraram dos seus pesadelos, mas pelo menos ele pode fazer alguma coisa quanto a essas visões que ele tá tendo. Logo depois, ele começa a ser atacado por monstros marinhos enviados por Poseidon para impedir o avanço do deus da guerra. Kratos mata geral, incluindo um grande monstro chamado Skyla, e enfim entra no templo. Lá, ele encontra sua mãe Calisto, a quem ele acreditava que estava morta há anos. Calisto estava muito fraca e nos braços do filho, ela revela que o irmão mais novo do Kratos, Deimos, também estava vivo e mantido prisioneiro no domínio da morte e que Kratos deveria salvá-lo. Mas para poder adentrar no domínio da morte, Kratos primeiro precisa ir até Esparta e pegar algo muito importante que era guardado no templo de Ares. Kratos pergunta por que Calisto nunca contou nada para ele sobre a sobrevivência do Deimos e Calisto responde que ela foi proibida pelo pai do Kratos de contar. Kratos então pergunta quem é o seu pai e Calisto ameaça falar, mas antes que ela pudesse contar a verdade pro Kratos, ela acaba se transformando em um monstro. Isso aconteceu porque Calisto foi amaldiçoada pelos Zeus a se transformar nessa criatura caso ela tentasse falar pro Kratos quem era o seu verdadeiro pai. Transformada, Calisto ataca o próprio filho e Kratos não tem muita escolha senão se defender. Ele acaba derrotando e matando a própria mãe, que no seu último suspiro agradece seu filho por libertá-la e pede para ele salvar Deimos. Find your brother, Kratos. Go to Sparta. Find Deimos.
He needs you. Mother, what have I done? With her last breath, she released the weight of her burden and finally found the peace she had long sought. But for Kratos, the rage was almost palpable. Fate had once again pushed him to the brink of madness. Triste por ter sido forçado a matar a própria mãe, Kratos decide fazer como ela pediu e ir atrás do irmão. No caminho pra fora de Atlântida, ele é atacado de novo pela Skyla, e no meio da luta, ele vai pra dentro de um grande vulcão. Lá ele encontra a Titã Terra, que estava aprisionada naquele vulcão. Ela pede pro fantasma de Esparta a libertar e, em troca, ela lhe daria o seu poder. Kratos libera então Terra e consegue o poder dela, passando a emanar fogo das suas lâminas. Mas a libertação de Terra causou uma destruição no vulcão e, como resultado, a Atlântida acaba afundando. Sim, no universo aqui de God of War, quem afundou a Atlântida foi o próprio Kratos. Mas ele tá cagando completamente pra isso e só quer saber de salvar o seu irmão. Kratos tenta tirar satisfação com a Atena falando com uma estátua dela. A deusa tenta aconselhar o fantasma de Esparta a não se deixar ser tomado pela raiva, mas era tarde demais. Kratos já tava pistolaço e destrói a estátua da Atena pra provar isso. Don't let your rage blind you, Kratos. There is much you do not know. Be warned. They will all try to stab you. No caminho pra fora dali, Kratos também encontra vários soldados destroçados e um sobrevivente explica que eles foram atacados por uma mulher que parece estar caçando o fantasma de Esparta. Segundo ele, a morte espera o fantasma. Death awaits the ghost. He will never get the skull. The skull. Antes de sair dali de vez, Kratos reencontra o coveiro, aquele mesmo coveiro estranhíssimo que aparece no God of War 1. Ele tenta convencer Kratos a não ir atrás de Deimos, dizendo que isso ia deixar ele mal com os outros deuses. Mas o Kratos não tá nem aí pra isso e caga pra opinião do coveiro. Wise, my son, and turn back now. Do not seek the domain of death. No caminho para Esparta, Kratos encontra a mulher que os soldados tinham mencionado e que estava atrás dele. Ela era Erenes, filha do deus da morte Thanatos, que queria impedir o espartano de prosseguir com a sua jornada. Kratos então enfrenta Erenes e consegue derrotá-la. Ao derrotar a vilã, Kratos pega para si o flagelo da Erenes, que dá para ele o poder de realizar magias sombrias como Vortex, por exemplo, para usar contra os inimigos. Depois dessa treta, Kratos finalmente chega em Esparta, onde é louvado por todos os habitantes como o seu deus soberano. Enquanto andava pela cidade, Kratos passa pela sua antiga casa, onde viveu na infância, e se lembra do dia em que Deimos foi dado como morto. Quando eram crianças, Kratos e Deimos treinavam juntos para serem soldados espartanos. Mas um dia, Ares e Atena chegaram em Esparta e capturaram Deimos. Kratos tentou impedir, mas levou um sopapo do Ares, que lhe deu a cicatriz que ele tem no rosto agora. E com isso, Deimos foi levado e Kratos assumiu que ele tinha morrido. O motivo disso ter acontecido foi porque tinha surgido uma profecia dizendo que um guerreiro marcado seria o responsável pela queda do Monte Olimpo. E Deimos tinha nascido com uma grande marca de nascença. Sendo assim, os deuses acreditaram que Deimos seria esse guerreiro marcado. Mal sabiam eles que ao fazerem isso, eles acabaram criando o verdadeiro guerreiro marcado da profecia. De volta ao presente, Kratos explora mais a cidade e até avista soldados espartanos derrubando uma estátua de Ares para substituir ela por uma estátua do Kratos. Inclusive, quem estava liderando isso era o mesmo espartano que aparece em God of War 2. Kratos também é atacado por servos remanescentes do Ares, mas consegue acabar com eles numa boa. Glory be to Sparta.
Mas enfim, ele consegue adentrar no templo de Ares, onde enfrenta uma visão de si mesmo quando criança. Depois de superar essa visão, Kratos consegue obter o crânio de Keres, que seria a chave para entrar no domínio da morte. Mas tem um problema. A entrada do domínio da morte ficava justamente em Atlântida, que agora estava no fundo do mar. Kratos vai ter que voltar para lá e adentrar na cidade submersa. Na saída de Esparta, Kratos é abordado pelo mesmo general espartano de antes, que lhe entrega suas armas antigas, a lança e o escudo espartano, que são chamados de braços de Esparta. No caminho de volta para Atlântida, Kratos se depara com o rei Midas, que ganhou dos deuses o poder de transformar tudo que tocava em ouro. Só que isso foi literal demais, e o Midas transformou até mesmo a própria filha em ouro, o que fez ele ficar totalmente louco. I didn't mean to. I thought... How could I know that she would... Oh, my daughter. My beautiful little girl. Kratos decide se aproveitar desse poder e joga Midas no meio da lava, matando ele, mas transformando a lava em ouro, abrindo passagem para ele. Mais tarde, Kratos estava no barco chegando aonde era Atlântida. No lugar da cidade estava um grande redemoinho, e monstros marinhos enviados por Poseidon aparecem para tentar matar Kratos. O barco do Kratos afunda, mas o deus da guerra consegue sobreviver. O próprio Poseidon se comunica com Kratos através de uma estátua, dizendo que ele iria pagar por ter afundado a Atlântida. You have desecrated my kingdom. I shall not forget this, Ghost of Sparta. You will answer for this affront. No meio desse processo, Kratos fala com Athena de novo através de uma estátua. E ao ouvir a deusa se desculpando, Kratos se lembra que Athena estava lá junto do Ares quando Deimos foi sequestrado. Ele pergunta por que Athena não fez nada para salvar Deimos, e a Athena responde que ela estava lá, na verdade, para salvar o próprio Kratos. Mas o deus da guerra não acredita nesse papo e passa a ficar com o pé atrás com a Athena também. I was there for you, Kratos. You had to be saved. You should have saved him. I should have saved him. There is more to this than you could possibly know, Kratos. Lies and riddles. That's all you give me, Athena. I will save my brother, and you will stay out of my way. Depois de solucionar alguns quebra-cabeças e usar o crânio de Keres, Kratos consegue entrar no domínio da morte finalmente. E finalmente ele consegue encontrar o seu irmão e libertá-lo, mas Deimos passou praticamente a vida inteira ali sendo torturado e ficou insano, passando a culpar Kratos por sua vida de tormento. Deimos diz que nunca iria perdoar Kratos e ataca para matar. Did you think I would forget? Did you think I would forgive? I will never forgive you, brother. A luta acaba sendo interrompida pelo próprio Thanatos, que pega Deimos e o leva abismo abaixo, dizendo que Kratos iria pagar por ter matado a sua filha. Kratos então vai atrás deles e salva Deimos de cair de um penhasco o qual o Thanatos tinha colocado. Com isso, os irmãos acabam se entendendo ali e decidem lutar juntos para derrotar Thanatos. Kratos entrega a lança e o escudo pro irmão e juntos eles vão para cima do inimigo. Antes da batalha final, Thanatos reconhece que Ares e Athena erraram quando levaram Deimos embora. O guerreiro
guerreiro marcado da profecia não era um Deimos, mas sim o próprio Kratos, que foi marcado não pelas tatuagens que ele fez em seu corpo homenageando o irmão, mas sim pelas cinzas da sua mulher e filha, que ficaram cravadas em seu corpo depois da tragédia, e por causa das manipulações do próprio Ares. Enfim, Kratos e Deimos caem na porrada com Thanatos, mas a luta não foi fácil. Thanatos se transforma em um monstro gigante e quase mata os irmãos. No fim, para salvar Kratos, Deimos parte para cima do deus da morte e acaba sendo morto por ele. E ao ver o seu irmão morto, Kratos fica mega pistola no nível que ele nunca tinha ficado até então. E com isso o poder dele cresceu de forma colossal e desceu a lenha no deus da morte. Kratos mata Thanatos e vinga a morte do irmão que ele tinha acabado de reencontrar. Depois disso tudo, Kratos leva o corpo do Deimos até as Colinas do Suicídio, o mesmo lugar onde Kratos tentou se matar no God of War 1. Lá, o coveiro já tinha preparado uma cova pro Deimos e Kratos só coloca ele no lugar, se desculpando por ter falhado em salvá-lo. Para honrar o seu irmão como um guerreiro espartano, Kratos deixa no túmulo dele a lança e o escudo. You are free now, brother. Depois, Kratos vai para a beira da colina e cogita novamente se jogar. Ele começa a se perguntar o que ele se tornou, e o coveiro responde que ele se transformou na morte e no destruidor de mundos. Gods, what have I become? Death, the destroyer of worlds. Quando Kratos se vira para olhar pro cara, o coveiro simplesmente sumiu. Logo depois, Athena aparece e revela que depois de tudo o que aconteceu, Kratos estava preparado para ser transformado completamente em um deus. Mas antes de obter a completa divindade, Kratos interrompe Athena, dizendo que isso não era um jogo e que os deuses iriam pagar pelo que fizeram a ele e a sua família. Kratos agora estava totalmente pistola com o Olimpo. Athena não tem muito o que fazer se não se desculpar enquanto observa Kratos entrar no Olimpo. Enquanto se desculpa, Athena chama Kratos de irmão pela primeira vez. It is not over. The gods will pay for this. Forgive me, brother. Esse jogo ele tem uma cena pós-créditos, onde a gente vê o coveiro voltando ali na colina, dessa vez carregando o corpo da Calisto. Ele coloca ela em outra cova ao lado de Deimos e diz de um jeito meio sombrio que agora só falta um, se referindo ao próprio Kratos. Now, only one remains. Enquanto isso rola, dá pra ver que existe uma terceira cova ali, implicando que seria a cova do Kratos. Caso vocês ainda não saibam, o coveiro na verdade é o Zeus disfarçado, e o Zeus é o verdadeiro pai do Kratos, coisa que o fantasma de Esparta só iria descobrir de verdade no finalzinho de God of War 2. No final, vemos Kratos já trajado a sua armadura de deus da guerra, pronto pra fazer de tudo pra mostrar a sua fúria para todos os deuses do Olimpo. E assim a gente encerra a história de God of War Ghost of Sparta. Eu espero que vocês tenham gostado do resumo de God of War Ghost of Sparta, e esse vídeo só foi possível graças a essa galera que apoia o canal aqui se tornando membro. E se você não pode apoiar, deixa o seu joinha que isso fortalece demais, inscreva-se no canal também e compartilha com seus amigos. Pegando o link aqui e mandando no grupo de Zap, aquele grupo que você tem ali com os amigos que jogam videogame também, já fortalece demais o nosso trabalho, beleza? E dá uma olhada aqui agora que eu deixo pra vocês a história do God of War 2, que é a continuação direta, né, do Ghost of Sparta. Tem a playlist também com todas as histórias de God of War aqui no
no canal, só que agora tá faltando apenas o God of War Ragnarok pra gente encerrar aqui essa saga que já levou alguns anos pra se concluir, não é verdade? E é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu e tchau, tchau.